E aí pessoal, beleza? Nesse episódio aqui a gente vai aprender como projetar um cartucho aí de Super Nintendo. A gente vai começar com um cartucho mais básico, né, que nem esse daqui da foto. A gente vai ver como essas trilhas aqui do circuito são conectadas, né, o que está conectado em quê. Se você é um programador ou um curioso aí que quer aprender mais como o software funciona mais no baixo nível ali, como que o hardware funciona, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para dar aquela fortalecida aí no canal, beleza? E para começar a aprender sobre esse assunto, a gente vai pegar esse circuitinho básico aqui, né? E lembra que o Super Nintendo tem dois mapeamentos, o low-rom e o high-rom. No último vídeo que eu fiz aqui nessa playlist, que é esse daqui, ó, eu já expliquei as diferenças entre low-rom e high-rom. Se você tiver alguma dúvida, assista esse vídeo aqui se você ainda não assistiu, mas aconselho a assistir, que aqui eu cito que o high-rom é mais simples, né? Então a gente vai começar com ele. A gente vai fazer um cartucho sem save, né? A gente vai ver o que está conectado em que aqui nesse cartuchinho simples aqui. Então para começar, né, vamos relembrar aí o diagrama de blocos do Super Nintendo. Isso aqui é muito importante para entender o que está conectado em que, né? Se a gente pegar aqui o diagrama de blocos, a gente tem todos os componentes, a gente tem aqui, ó, o conector de cartucho, onde a gente espeta ali o cartucho, que é esse conector aqui, né? Visto de cima, esse conectorzinho aqui. Então a gente vê aqui, ó, para essa figura que no conector de cartucho está entrando ali, né, nesses pinos aqui, ó, tem dezenas de pinos aqui, tem 62 pinos. Está entrando aqui o barramento de endereços A, tem 24 bits, então desses 62 pinos aí do barramento, do conector, 24 são desse barramento A aqui. A gente tem o barramento de dados, que são 8 bits, então 8 pinos ali são do barramento de dados. Tem também o barramento B, que no geral a gente não vai usar, quase nunca usa esse barramento aqui. Nenhum jogo assim comum usa esse barramento. A gente vai ver isso aí no futuro. A gente está interessado aqui nesse barramento A e no barramento de dados, e nos pinos de controle. Então, essa figura aqui mostra que a gente tem várias coisas conectadas aqui no conector de cartucho. Aí eu fiz essa figura aqui, ó, que lista o que é cada pininho aqui desse conector. Se você reparar, tem um conjunto de 8 pinos em cima e um conjunto de 8 pinos embaixo, que são meio separados ali. E os pinos principais estão aqui no meio, né? A gente pegar essa figura aqui, ó, a gente vê que tem cartuchos ali que tem esses dois conjuntinhos embaixo e em cima aqui, tá vendo? Ó? Já esse cartucho aqui de baixo, esse daqui não tem, tá vendo? Só tem aquele bloquinho do meio. Então alguns jogos que precisam desses pinos extras têm essas extensões aí. Como essa extensão é pouco usada, alguns jogos apenas que usam, nessas extensões a Nintendo colocou aqui pinos que são pouco usados no geral. Então a gente tem aqui um clock, que é o clock do sistema, que é 21 MHz. A gente tem aquele barramento B que eu citei, que é esse em vermelho. Como ele não é muito útil no cartucho, ele é mais para CPU ali, fazer DMA para os outros componentes, né, a placa de vídeo, de som. Então o cartucho em si não usa muito isso daqui. Alguns cartuchos especiais que usam. Então a Nintendo colocou nesses pinos de expansão o barramento B. Tem uns pinos aqui WRAM, Refresh. Tem o restante aqui dos pinos do barramento B. Tem esse left áudio e esse right áudio. Eu errei essa figura aqui, preciso atualizar ela. Eu não alterei aqui, tá errada. Eu copiei esse bloquinho pra cá, mas essa figura ficou antiga ainda. Mas aqui tem um right áudio. Isso daqui, alguns cartuchos, se você colocar áudio analógico nesses pinos, lá na hora de jogar na saída de som do Super Nintendo, ele faz uma mixagem do som do sistema ali com esse som que você injeta nesses pinos. Mas isso aqui é curiosidade só. A gente está interessado no cartucho em alguns pinos apenas. Então eu fiz essa figura aqui, ó, que mostra em cores diferentes os diferentes conjuntos de pinos ali. Acessem essa página pelo comentário fixado aqui no vídeo. Tem um link lá pro site do canal. A gente vê aqui, ó, a gente tem em azul aqui, claro, ó, o barramento de endereços A. Então a gente tem 24 pinos aqui, ó. Tem do A0 até o A11 aqui, desse lado, e do A12 até o A23. Então a gente tem do A0 até o A23, 24 pinos, né? A gente tem em laranja aqui, ó, o barramento de dados, do D0 até o D7. E a gente tem em verde os pinos de controle, que são o read, o write e esse run cell. Também esse reset que eu coloquei aqui, que é usado em alguns cartuchos, né? Então eu coloquei também aqui esses 4 pinos como sendo os de controle. A gente vai falar mais deles na sequência agora aqui. Aí tem outros aqui em vermelho, tem a energia, né? O ground e o VCC. Em marrom aqui tem aqueles do SIC, que é aquele chip de segurança lá. E em roxo aqui, os outros pinos, que não importam muito pra gente agora. Então essa figura aqui resume bem tudo que está conectado aqui nesse conector de cartuchos aqui, ó. Certo? Então essa figura aqui
É interessante você salvar essa página aqui para sempre que você tiver uma dúvida nessa pinagem aí dos cartuchos, volte aqui para essa imagem e veja o que cada pino representa. Beleza? Que eu falo, né? Tem os outros pinos aqui que não importa pra gente agora. Um dos principais aí pro cartucho é esse pino Runcell, que é esse pino aqui, ó, 49. Nesse chip de baixo aqui, ó, 49 é esse daqui. E tá entrando aqui, ó, tá indo pra algum lugar desse chip aqui, que é a ROM, né? No caso, esse cartucho, como ele é muito simples, né? Ele só tem a ROM e o SIC, que é pra questão de segurança lá. Mas nesse jogo aqui, só tem um chip, que é o próprio jogo ali. Aqui tem todos os bytes do jogo. E um capacitorzinho aqui. Esse capacitor aqui existe para que a voltagem ali no chip, nos dois chips aqui, fiquem o mais constante possível. Porque às vezes pode ter uma oscilação ali no sinal. Esse capacitor é tipo uma caixa d'água, vamos dizer assim. Ele segura uma carga. Então, se tiver uma oscilação, tem uma oscilação só nele. O que está saindo para o sistema continua intacto. Então ele serve para isso. Tem dois aqui, né? Tem esse aqui que é o maiorzão, que fica lá no começo, uma caixa d'água grande. Aí perto de cada chip, assim, do VCC de cada chip, a gente coloca assim um capacitorzinho, que tem uma capacitância menor, mas que é mais rápido, né? Então pequenas oscilações ele mantém ali, né? Então fica estável toda a energia dos chips. Mas é curiosidade para a parte do software aqui, né? Só para quem não entende isso daqui, porque que existe esses capacitores aí. Beleza, então o Runcell, ele que é importante aqui porque é o seguinte, a gente já viu aí em vídeos passados, vários vídeos, né, falando do mapa de memória do Super Nintendo, a gente pode colocar jogos em toda essa região aqui em vermelho, certo? Então, se no barramento de endereços ali, o A, esses pinos em azul aqui, se nesses pinos tiver um endereço que cai em qualquer parte dessa região vermelha, esse Runcell vai estar ativo. Ele tem lógica invertida, né? Por isso que ele começa com uma barrinha ali. Quer dizer, se ele fica ativo, ele vai para 0. E inativo é 1. Com isso, se o endereço ali for qualquer endereço nessa região vermelha, esse Runcell vai para 0. Então a gente pode usar esse pino para ligar a ROM do jogo, certo? Se esse Runcell for para 0, a gente ativa o chip, liga ele, dá energia para ele, né? Aí se você não entende muito essa parte dos pinos aí, eu já fiz um vídeo lá no início da série, que é o vídeo 6, como as memórias funcionam. Assista esse vídeo aqui, se você não entende essa parte de memória, para entender essa questão do Output Enable, Chip Enable, Write Enable. Já expliquei tudo aqui, né? Então, a gente está construindo uma coisa em cima da outra, né? Não vou perder muito tempo explicando de novo. Se você tem dúvida, assista esse vídeo, que é bem legal esse vídeo aqui, para você entender como uma memória ele funciona. Questão de clock, por que existe clock nos circuitos aí. Esse vídeo aqui eu falo sobre isso. Beleza, então esse chip aqui parece ser bastante importante para o cartucho, né? Porque ele indica se o endereço que está sendo jogado no barramento é o endereço da ROM, que tem a ver com ROM ali. E se tiver, o cartucho vai ter que jogar no barramento de dados o dado do jogo que está sendo pedido. Então esse pino aqui é muito importante. E além desse, tem também os pinos RD, o Read Enable e o Write Enable. Então esses pinos aqui que indicam se a CPU está lendo o dado ou escrevendo, né? Então ela vai jogar no barramento, vamos supor, quer ler um dado que está no cartucho. Ela vai jogar o endereço no barramento de endereços, os 24 bits ali. Se for uma leitura, esse RD vai para 0. No caso, se for uma região do cartucho, também o Runcell vai para 0. Mas se for uma escrita, aí é o WR, né? O Write Enable, que vai para 0, porque aí é uma escrita, né? Então esses dois pinos nunca vão estar em 0 ao mesmo tempo, porque não faz sentido você ler e escrever ao mesmo tempo, né? Ou você lê ou você escreve. Então a CPU vai jogar um desses pinos para 0 em cada acesso ali, ou é leitura ou é escrita. No caso, esse Runcell, ele só vai para 0 se o endereço for nessa região vermelha. Mas o RD pode ir para 0 e esse Runcell ficar para 1, né? Por exemplo, a gente está lendo da RAM, os bancos 7E e 7F aqui, ou qualquer dessa região do sistema aqui, ó. Aí o RD vai para 0, mas o Runcell não vai para 0, né? Porque essa região aqui não é RUM. Então são duas coisas diferentes, né? O Runcell e o RD. O RD, read, é se for uma leitura, não importa onde. E o Runcell é ativo se o endereço for na região de ROM, né? Beleza. Então com esses pinos a gente já consegue projetar um cartucho, como esse da foto aqui. E como ele não tem memória de save, né, só tem a ROM ali, a gente só precisa saber quando que a gente ativa esse chip, né? Como a gente pega o byte ali pedido e joga no barramento de dados. Então, né, se a CPU estiver lendo um dado dessa região vermelha, é o chip de ROM que vai ter que jogar no barramento de dados o byte pedido. Se for qualquer outra região dessa rachurada aqui, o chip de ROM tem que ficar desligado, né? Tem que ficar em tri-state.
E não pode colocar nada no barramento quando o acesso for nessa região rachurada. Porque senão, se dois hardwares tentarem jogar coisas no barramento de dados ao mesmo tempo, dá um conflito, né? Pode dar curto-circuito, dependendo do hardware, né? Então, nunca pode acontecer isso. Por isso que tem esses pinos que servem para o cartucho saber quando ele coloca dado no barramento de dados, né? Certo? Então, vamos para o chip de ROM agora. A gente já sabe que são esses pinos aqui, né? Vamos ver então esse chip aqui mais a fundo. Esse chip tem essa pinagem aqui. A gente tem aqui o ground e o VCC, que é para dar energia para ele. Tem dois VCCs aqui, tá vendo? Esse NC que é Not Connected, não serve para nada esse pino. Aí vamos supor que esse jogo aí tenha 4 megas. A gente já viu no vídeo passado aí, né, que jogos high ROM, como esse jogo que a gente está estudando é high ROM, então ou o jogo vai estar aqui no 40 ou 7D, ou ele vai estar aqui no quadrante 4 do C0 até o FF. Então vamos considerar que esse jogo aqui, esse aqui tenha uma ROM de 4 megas. Que vai ficar ali no C0 até o FF, certo? Que nem o Chrono Trigger, por exemplo. Só que o Chrono Trigger é mais complexo porque ele tem save, a gente vai ver no episódio futuro aí, essa questão do save. Então vamos supor aqui, ó, que essa ROM tenha 4 megas, certo? Como ela tem 4 megas, ela precisa de 22 pinos de endereços para endereçar os 4 megas ali, né? 4 megas é 4 milhões e poucos bytes. Para isso precisa de 22 pinos, do A0 até o A21. Do A0 até o A21 são 22 pinos, certo? Então a gente tem aqui, ó, do A0 até o A21 aqui. A gente tem também, como esse chip é uma ROM, ele é apenas de leitura, né? O ROM é Read Only Memory. Então ele não tem pino de escrita, ele não tem aqui um WR nele. Só vai conseguir ler dados dele. É diferente da memória de save, por exemplo, que a gente pode ler e escrever. Aqui na ROM é só ler, né? Então a gente tem que ter o endereço do byte que a gente quer ler. É 1 byte dentro desses 4 megas. Então a gente tem os pinos de endereços, que representa o endereço do byte que a gente quer ler, e 8 pinos de dados. É onde o chip vai colocar o dado correspondente ao endereço que foi colocado ali, né? Você coloca o endereço ali, o chip joga no barramento de dados aquele byte naquele endereço. E a gente tem aqueles 2 pinos de controle, né? A gente tem o OE, que é o Output Enable, e o Chip Enable. De novo, se você quer aprender mais a fundo isso aí, assista o vídeo 6 aqui, ó. Eu explico tudo isso aí mais a fundo. Então, quando a gente quiser ler um dado da ROM, a gente vai ter que jogar o endereço do byte que a gente quer ler, nos pinos de endereços. A gente vai ter que ativar o Output Enable e o Chip Enable, certo? Ambos têm que estar em 0 para sair alguma coisa aqui no barramento de dados. Enquanto um desses 2 pinos, o OE ou o CS aqui estiver em 1, estiver desabilitado, a saída aqui do barramento de dados vai estar em Tree State, como se estivesse desconectado ali internamente, né? Então não tem efeito nenhum ali no barramento. Fica no que a gente chama de alta impedância. Naquele vídeo 6 eu explico melhor. Certo? Então a gente vai ter que ligar aqui o CS e o Output Enable nesses pinos de controle que a gente já acabou de ver. E só note aqui, ó, até coloquei aqui, que essa ROM específica aqui de Super Nintendo, ela tem um barramento de dados de 8 bits, tá vendo? Porque o barramento do Super Nintendo é 8 bits. Então no mercado aí existem chips de 8 bits, mas também existem chips de 16 bits no barramento de dados. Se você colocar um endereço ali, ele lê, em vez de ter um barramento de 8 bits, ele tem um barramento de 16. Isso aí, por exemplo, no Mega Drive tem que ser uma ROM, um chip de 16 bits, porque o barramento de dados do Mega Drive é 16 bits, né? Então essa ROM aqui, ó, não serviria para o Mega Drive. Teria que ser uma ROM, um chip com barramento de dados de 16 bits. Só um detalhe aí, né? A gente pode ver no futuro aí cartuchos de Mega Drive, né? Então a gente vai ver mais a fundo isso aí também. Certo. Antes de entrar mais a fundo no cartucho ali, vamos falar sobre esses pinos A23 e o A22. A gente já viu, né, que o barramento de endereços aí do Super Nintendo tem 24 bits. A CPU do Super Nintendo tem 24 bits, certo? Então ela consegue endereçar 16 megas, que é o que a gente já viu em vários vídeos aí. Então o A23 especificamente, a gente pode usar ele para saber em qual metade do mapa de memória a gente tá. Se o A23 for 0, se o endereço que tiver no barramento ali, se o A23 for 0, então é um endereço que tá nesse range em verde aqui, ó. Então ele tá no range entre 00, 0000 até 7F, FFFF. Coloquei aqui, né? Porque a partir do 7F, FFFF, vai o 800000. A partir do 800000, o A23 já é 1, né? Até o FF, FFFF. Então, com o pino A23, a gente consegue saber qual metade do mapa de memória a gente tá. Ou nos primeiros 8 megas, né? E tudo isso aqui tem 16 megas. Se o A23 for 0, a gente tá nos primeiros 8 megas. Se o A23 for 1, a gente tá nos últimos 8 megas. Certo? Isso aqui é importante entender.
porque essa manipulação aí dos pinos para saber aí aonde a gente está ali, que range da memória a gente está, é muito importante. Tanto para entender isso aqui no Super Nintendo ou qualquer software que você for fazer aí no seu trabalho, já mexendo com hardware ali, você tem que saber a parte da memória que você tá. Às vezes você tem que fazer uma máscara ali para tentar detectar se o endereço está num lugar ou em outro. Você tem que entender isso daqui, né? Então o A23 a gente usa aqui para saber qual metade a gente tá. Se a gente seguir essa lógica pro A22, a gente quebra mais ainda, né? Se o A23 indica qual metade a gente tá, com o A22 a gente quebra essas duas metades no meio também. Então se o A23 for 0 e o A22 for 0, é o primeiro quadrante. A gente divide em 4, né? Com o A23 e o A22, a gente sabe em qual dessas 4 regiões da memória a gente tá. Essa primeira região aqui em verde é quando o A23 e o A22 estão em 0. Se o A23 está em 0 e o A22 está em 1, quer dizer que é a metade superior da primeira metade. Então cada bit que a gente for considerando, a gente vai dividindo a memória, cada região ali em 2. Mesma coisa aqui, ó, para o A23 igual a 1, que é a segunda metade ali, A22 0 é essa primeira quadrante e o A22 1 é o segundo quadrante da segunda metade ali. Então com esses dois pinos, a gente consegue saber em qual quadrante a gente tá. Lembra daqueles vídeos que eu fiz sobre mapa de memória do Super Nintendo? A gente falou muitas vezes sobre isso. A gente divide em quadrantes. Com esses dois pinos, A23 e A22, a gente consegue identificar qual quadrante a gente tá. Legal, né? Até coloquei aqui, né, que no sistema binário, cada bit que você adiciona, você dobra, né? O número de combinações. Por exemplo, 8 bits. Tem 256 combinações, né, de 0 até 255. Com 9 bits já é 512. 10 bits, 1024, que é 1K. 11 bits, 2K. 12 bits, 4K. 13 bits, 8K. 14, 16K, 15. 32 e 16 bits, 64K. Então cada bit a mais vai dobrando, né? Então o crescimento é exponencial. A gente fizer ao contrário, a gente vai dividindo em 2, né? Muito comum em computação ter coisas ali que vão dobrando ou dividindo pela metade, né? Beleza, então com esses dois pinos a gente consegue saber se o jogo tá numa região high ROM ou não. A gente viu, né, que high ROM são essas duas regiões aqui, quadrante 2 e 4. A gente viu isso aqui no último vídeo. Então, se tá nessa região vermelha aqui, essa primeira aqui no quadrante 2, o A23 vai estar em 0 e o A22 vai estar em 1, certo? Essa região vermelha aqui vai ter esses pinos assim. Já essa região vermelha aqui do quadrante 4, os dois pinos aqui vão estar em 1, o A23 e o A22. É garantido isso, porque tá nessa região aqui, né? Se o jogo tá aqui, se o endereço cai aqui nessa região aqui do quadrante 4, o A23 e o A22 vão estar com 1, né? Então a gente vai fazer o primeiro exemplo aqui, ó, que como a gente conecta então o barramento aqui nesse chip de ROM. Vamos supor que tenha 4 megas. E vamos supor que está aqui nessa região aqui do quadrante 4, que nem o Chrono Trigger, né? Mas usei como exemplo aqui o Mortal Kombat 3, que é um jogo high ROM que cai nessa região aqui. Então a gente já viu, né, que o ROM cell indica se o endereço ele tá na região de ROM. Então a gente pode usar o ROM cell como sendo o nosso chip select, nosso chip enable, né? Esses dois termos são válidos, chip select ou chip enable é a mesma coisa. Esse ROM cell pode ser o nosso chip select e o pino RD pode ser o nosso output enable, porque o RD vai para 0 se for uma leitura. Então o output enable que indica se a gente tem que ler ali naquele momento, né? Então a gente pode conectar direto o RD no output enable do chip. E o ROM cell serve para ser o chip select, que ele vai ligar o chip. Então eu fiz aqui, ó, a gente já tá fazendo o circuito, né? Tem todas as conexões aqui. Então que a gente pode conectar aqui até o momento, né? Nessa conexão, eu deixei tudo em roxo. Aí até o momento a gente vai usar aqui o RD e o ROM cell. Então a gente vai conectar aqui, ó, o RD no Output Enable e o ROM cell no Chip Select, certo? Os outros ainda a gente vai conectar na sequência. Com isso, a gente já sabe quando ligar o chip e quando é uma leitura no chip, né? Esses dois chips, dependendo do circuito, eles podem aparecer trocados também. Também vai funcionar, apesar de não ser o ideal. O ideal é o ROM cell ser o Chip Select, porque ali nos timings ali do sistema, o ROM cell ele é ativado primeiro do que o RD. Vamos supor, se for uma leitura no clock ali do sistema, primeiro é ativado o ROM cell para depois ser ativado o RD. Como o Chip Select ele demora mais para ativar, porque o Chip Select é o que liga o chip, né? Então ele vai dar energia para o chip. Vai ter um tempo maior para o chip ficar energizado do que o Output Enable, porque o Output Enable ele só tira o tri-state da saída, só liga ou desliga ali, então é rapidinho. Já o Chip Select, que é para ligar o chip, demora um pouquinho mais, né? Só que esses chips aí, esses chips de ROM, eles têm um tempo de ligar
que é inferior ao timing ali que é necessário para fazer a leitura, que no caso do Super Nintendo ali é entre 120 e 200 nanômetros, né? 120 se for Fast ROM e 200 se for Slow ROM, que a gente vai ver isso aí, o que é isso no futuro. Mas tem que ser menos de 120 nanosegundos, né? Nanômetros, nanosegundos. Então não importa qual é a conexão aqui, se for invertida, também vai funcionar. Até coloquei essa informação aqui. Beleza, então próximo passo, vamos ligar o barramento de dados, né? Porque a gente vai ter que jogar ali o dado lido no barramento de dados do Super Nintendo. Então aqui em cima no diagrama de blocos, o cartucho vai ter que jogar aqui no barramento de dados o dado lido para chegar aqui na CPU. Então a gente pega aqui, ó, coloquei em laranja, né? As conexões do barramento de dados no chip aqui de ROM. D0 no D0, D1 no D1, até o D7 no D7 aqui. Nenhum segredo até agora, certo? Também liguei aqui, ó, o GND e o VCC, que são a energia, né? Faltou colocar aqui, ó, no VCC de baixo aqui. Acabei de ver agora. Mas também ligamos a energia aqui nessa figura. Agora que vem a parte mais complicada aí desse vídeo, que é entender como que é conectado o barramento de dados. Agora que vem a parte mais complicada aqui, que é como que a gente conecta o barramento de endereços do Super Nintendo ali nos pinos de endereço do chip de ROM. No vídeo passado, eu mostrei essa figura aqui, né? Se o jogo é High ROM e tá mapeado lá no quadrante 4, né? Dos bancos C0 até FF, então a gente tem que ver alguma forma de converter o endereço C0 pro endereço 0 do chip de ROM. E o FF pro 3F, FF do chip de ROM. Porque aqui, nesse vídeo aqui eu explico, né, a linearidade das memórias. Lá, se você não entende isso, veja o vídeo anterior, que é a continuação, esse vídeo aqui. Porque o jogo tá nessa região aí de C0, 0000 até FF. Só que os bytes dentro do chip de ROM vão no endereço 0 até o 3F, FF. O chip, de forma individual, não sabe aonde ele está conectado ali no mapa de memória, né? O endereço para acessar um byte dentro dele começa em 0 e vai até o tamanho do chip ali. Já viu isso no vídeo passado. E no caso aqui dos cartuchos High ROM, é muito simples. A gente conecta o A0 até o A21 do barramento do Super Nintendo nos pinos A0 até A21 do chip de ROM. É só isso. A gente só não conecta no cartucho o A22 e o A23. Porque como o chip tem 4 megas, né, que a gente já falou, pinos do chip de ROM vão do A0 até o A21, né? Só que o Super Nintendo tem o A22 e o A23. Só que a gente não conecta. A gente conecta só do A0 até o A21. Que nem essa figura que mostra, ó. Então já conectou todos os pinos aqui do chip de ROM, tá vendo, ó? Que é os de controle, de energia, de dados e os de endereço. Como o jogo foi colocado ali no quadrante 4, o A23 e o A22 vão estar em 1. Eu mostro essa figura aqui, né? Se a gente tivesse colocado aqui no quadrante 2, estaria em 0 e em 1. Mas a gente não precisa usar esses dois pinos, porque eles só indicam qual quadrante a gente tá. Com o restante dos pinos ali, do A0 até o A21, dentro do quadrante, a gente sabe qual byte acessar ali. Então, esses dois pinos indicam o quadrante, os outros, dentro do quadrante, qual byte acessar. Então, a gente só precisa saber qual byte acessar, né? Não precisa saber o quadrante. Só que se a gente não usar o A22 e A23, a gente cria mirrors, certo? Porque a gente não está usando esses dois pinos. A gente está supondo que está no quadrante 4. Então, se a gente colocar o endereço C00000, a gente elimina os dois bits ali, o A22 e o A23, vai ficar 0, né, o endereço. Porém, se for o endereço 40, 0000, se a gente tirar também a 22 e 23, também vai ficar 0. Então, o quadrante 2 e 4 ficam mirrors um do outro, né? Eu coloquei aqui, né? Se a gente jogar se a CPU jogar o endereço 41, 2, 3, 4, 5, isso equivale a acessar o endereço C1, 2, 3, 4, 5. Porque nesses dois valores aqui, 41, 2, 3, 4, 5 e C1, 2, 3, 4, 5, se a gente remover o A22 e o A23, vai sobrar apenas, nos dois casos, o 1, 2, 3, 4, 5. Em ambos os casos. Aí coloquei aqui, né, essa informação que resume isso, ó. Como os bits da 22 e 23 não são ligados no chip de ROM, os endereços que tem apenas esses dois bits diferentes, a gente tem dois endereços diferentes, mas que só são diferentes no A22 e no A23. Se a gente remover esses dois bits, o restante vai ficar igual, né? Então, fica mirrors, né? Exceto quando o mirror cair numa região em que o ROM cell não for ativo. Já falou também disso aí no vídeo passado, né?
você está acessando um dado, por exemplo, aqui ó, no FF alguma coisa. O mirror dele cairia aqui no 7F, só que o 7F é um banco de RAM, né? Então o ROM cell não vai estar ativo no 7F aqui. Então tem que ficar ligado nisso. No caso, o quadrante 2 aqui ele é um pouquinho menor, ele não tem 4 megas, ele tem 3.9, né? 4 megas menos 128K aqui da RAM. Eu coloco mais exemplos para quem tiver interesse em ver um pouquinho mais a fundo. Na página aqui tem mais exemplos que eu explico aqui. Mas a conexão então do cartucho, desse cartucho aqui, ó, é essa conexão aqui. Então estudem aí, acessem essa página, estudem essas conexões, caso tenha alguma dúvida, com a prática, só para entender isso daqui. Beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!